torturado, fui massacrado, fui judiado. Eu não dormi nem um pingo. Orando a Deus a noite todinha, a lua bonita, aí eu orei a Deus, fiz um voto com o Divino Espírito Santo, para não deixar fazer uma coisa da cara comigo. Nós tomamos a iniciativa, na verdade, junto com o professor universitário, o diretor do próprio documentário Aragaia Canto Sagrado, com o Evandro Medeiros, né, que tomou a iniciativa e também nos deu um toque sobre ela, no sentido da gente fazer um trabalho com essa nova pesquisa que está havendo na região com relação ao problema do Araguaia, a questão da guerrilha do Araguaia. Isso diante da possibilidade, não estava instalada ainda, mas da Comissão da Verdade, e desse esforço que tem havido nacional, no sentido de localizar e identificar desaparecidos políticos no nosso país. Então o filme ele é produto desse esforço, não é? E nesse contexto nós vamos também nos relacionando com um conjunto de figuras importantes daquele processo e ainda, até então, invisíveis, né? Como é o caso dos esmateiros, né? Qual é a figura do esmateiro? O esmateiro era aquele camponês que, via de regra, era duramente torturado para servir como rastejador às forças repressivas do nosso país. Então o filme ele apresenta alguns esmateiros, depoimentos sobre esse processo todo e também de ex-soldados, inclusive que nos dão uma dimensão maior da própria violência do processo do Araguaia. Você já pensou que uma pessoa está com a cabeça cortada? Você vê a pessoa cortando a cabeça de outro? Isso não é macabro? Cortando a mão aqui do outro? Tirar a impressão digital que é para identificar o cara lá em Brasília, onde o serviço de SNI fazia na época. Fazer a impressão digital pelo próprio sangue da pessoa, no papel, e ali você colocar a impressão do cara. Isso é correto? Quando nós adentramos a região, nós adentramos na perspectiva de localizar os militantes políticos do Partido Comunista do Brasil, em torno de 70. Mas no contexto a gente foi percebendo o seguinte, que a dimensão do processo da violência do terrorismo de Estado foi muito maior do que a gente tinha o entendimento, né? A gente sabia que tinha sido um processo duro, doloroso, que as Forças Armadas tinham se voltado barbaramente contra a população local, mas nós não tínhamos ainda a dimensão desse processo todo. E esses ex-soldados nos revelam que mais de 350 camponeses foram mortos apenas entre 1972 e 1975, não é? O que vai ajudar, junto com outros casos, como é o caso, por exemplo, do Zuaimiri Atroari no Amazonas, não é? Denúncias recentes, ainda nesse processo da Comissão da Verdade, agora o que mais de 2020 foram mortos no estado do Amazonas. Aprender a matar, que nós não entramos no exército. Ia para uma mata com um fuzil aqui na costa, sem o que ele encontrasse, ele tinha que atirar. Fosse ele colono, ou fosse ele criança, ou fosse ele velho, ou fosse ele guerrilheiro, não interessava, o nome era guerrilheiro. Chegava dentro de uma roça, tinha 10 pessoas, metralhava todo mundo, ficava lá, o bicho comia. Qual é a reflexão sobre isso? Que a ditadura militar produziu muito mais vítimas do que a história oficial tem nos ensinado. Não é? O Brasil hoje registra oficialmente em torno de 400 mortos. O Brasil tem muito mais que isso. 400 mortos seguramente só teve no período do Araguaia, contra camponeses pobres. E a tragédia desse processo todo é que essas pessoas vão continuar invisíveis, não identificadas. Não é? Por exemplo, os ex-soldados nos relatam de 2 fuzilamentos em 74. O primeiro fuzilamento ocorrido em fevereiro de 74, no município de São João do Araguaia, onde 17 castanheiros vindos do Maranhão foram fuzilados. E no mesmo ano de 74, entre junho e julho, 21 também castanheiros foram fuzilados no meio da mata. Né? Gente que não tem identidade, gente que é anônima. Né? Então, esse esforço de Comissão da Verdade deve sim falar de mortos desaparecidos, das organizações políticas, por todo o heroísmo envolvido nesse processo, no sentido da defesa das liberdades públicas, da democracia, mas também não pode esquecer essa tragédia, né, contra esses invisíveis, contra camponeses, não é? E no caso do Araguaia, no caso do sul do Pará, daquilo que vai se projetar depois, da enorme violência,
não é? Enorme violência patrocinada pelas forças do Estado, mas no sentido de fazer valer a penetração estrangeira no nosso país, né? Nacional e estrangeira, a questão da expoliação da Amazônia, e os resultados são muito nítidos nesse momento da vida do país, né? Quer dizer, esses fenômenos, não é à toa que o Pará até hoje é o estado campeão da pistolagem, campeão da violência do campo, campeão no trabalho escravo, né? Quer dizer, esses fenômenos eles vêm da onde exatamente? Eles vêm de um processo que foi construído ao longo de muitos anos, e um processo também que é intimidatório, né? que procura preservar o silêncio, né? Que procura fazer com que a sociedade brasileira, e que no fundamental o povo brasileiro, não tenha acesso às informações, né? do barbarismo que foi cometido na região. Quando eu cheguei da fonte, eu achei as cargas, os animais amarrados. Aí eu perguntei, cadê o José? Eu tinha deixado o almoço pronto, cadê o José? Não, os homens aí vieram aí, apanharam ele, não voltou mais não. Daqui eu só ouvia falar, quando os vinham de lá dizia que ele estava louco. O seu José lá está louco, ficou louco, não está nem da quarentena ninguém, tá doido. Mas meu Deus do céu, então apanhou demais. A gente precisa fazer um esforço no sentido de se debruçar sobre essa questão do audiovisual, ao passo que a gente também conta a história do Brasil, fazer um cinema político, né? Um cinema de guerrilha, né? Algo que sirva, nesse momento, desse contexto brasileiro, né? Que tem essa experiência da Comissão da Verdade, né? E da memória, né? No sentido, inclusive, da gente poder fazer uma releitura da própria lei da anistia de 79. Né? Agora isso cabe ao povo brasileiro. Né? Inclusive, existe já na pauta desses movimentos de verdade, memória e justiça a perspectiva de realizar, no segundo semestre, uma grande marcha a Brasília. Não é? No sentido seguinte, nós precisamos apurar esse processo e nós precisamos julgar esses torturadores. Né? O Brasil, do ponto de vista da sua tarefa democrática, não pode vacilar com relação a isso. Não é? Isso está embutido na perspectiva de você localizar, identificar os mortos políticos, de você ter verdade com relação aos dados da ditadura brasileira, né, para que a gente não escute mais provocações, como aquelas que dizem, do PIG, por exemplo, que a ditadura foi branda no país. Quem diz isso não tem sanidade, ou então quer abanar o quê? Quer abanar os reacionários, os recalcitrantes, aqueles que promoveram, quer dizer, violências imensas, ao ponto de ex-soldados me relatarem que também foram torturados. Eles usaram primeiro em nós, soldado recruta, para depois usar nos guerrilheiros, que foi jogar dentro de buraco, colocar nós para rastejar em cima de pedra, em cima de formigueiro, amarrar nós em árvore, crucificar. Num desses treinamentos que eu participei, eu perdi 2 testículos, devido a eu não ter acertado uma instrução lá, então eu fui colocado no pau do capitão. Esse pau do capitão é o nome disfarçado, que é o mesmo pau de arara. Então primeiro aplicava em nós e depois aplicava no guerrilheiro. Existe um caso, por exemplo, que é emblemático, na minha opinião, e eu inclusive escrevi um artigo sobre isso, chamado Sobre Lobos e Meninos, de um soldado chamado Euclides, que com 19 anos foi fazer serviço militar. E esse soldado, filho da região de Tucuruí, teve um pai preso em Tucuruí. E ele era obrigado, pelo comando do 52 BIS em Marabá, 52º Batalhão de Infantaria de Selva, no quilômetro 8 de Marabá, ele era obrigado, pelo comando, de levar, durante 10 dias, o pai para sessões de tortura. Ele levava, aguardava, ouvia o suplício do pai, e depois era obrigado a levar o pai de volta para a cela. Né? Quer dizer, isso é uma tragédia. Né? De casos, por exemplo, de soldados que foram estuprados por coronéis, com uma 765 na cabeça. Não é? Invadido na mata, depois chegou o exército chegou, foi humilhando todo mundo, e aí a história é essa, né? O medo ainda é muito forte, o silêncio ainda é muito forte, né? E você não quebra com isso por decreto, né? Você quebra com isso com políticas públicas, né? É importante, como é o caso da Comissão da Anistia, no sentido da reparação econômica,
né, daqueles que foram atingidos, particularmente os mais fracos, né, esse esforço no sentido da Comissão da Verdade, né, porque ela pode fazer indicações importantes no sentido do Estado Nacional Brasileiro atender às demandas que existem nessas regiões, né, que são regiões ainda muito pobres, né. A mudança na política de segurança, né, do Estado brasileiro, né, que criminaliza os movimentos sociais, né. Você pega, por exemplo, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que substituiu o antigo Serviço Nacional de Informações. A grande referência desse pessoal é o seguinte: do ponto de vista da inteligência, é pesquisar o MST, pesquisar a liderança de esquerda, né? Pesquisar essa turma. Né? Então existe um Estado clandestino dentro do Estado brasileiro. Né? E que uma das tarefas da própria Comissão Nacional da Verdade, inclusive já anunciada em reunião com entidades da sociedade civil, há mais ou menos uma semana atrás, eles anunciaram o seguinte, que vão para cima desse problema, desse Estado clandestino. Né? Outra manifestação importante foi da ministra Maria do Rosário com relação a isso, que ela identifica, existe um Estado clandestino no Brasil, né, que opera no sentido de abafar a coisa, de jogar a sujeira para baixo do tapete. Né? Então nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar isso no sentido dessa dimensão democrática, né? No sentido de aperfeiçoar a democracia brasileira, sempre na perspectiva da inclusão social, dos direitos do povo, né? Da superação do obscurantismo, né? E da valorização da inteligência, da memória, né? Do progresso social e espiritual dos brasileiros e das brasileiras. Se eu falo assim, olha, o Major Curió fez isso, porra, o cara tá aí solto, contando vantagem, vai fazer até livro sobre a história daquilo que ele fez, carnificina aqui dentro da região, e continua sendo um político ainda, respeitado na região. O Evandro teve um papel fundamental, porque ele é o diretor do filme, né? Eu peguei o filme também para dar debaixo do braço do filho, né? Porque acertou na política, né? Acertou no problema da política. O filme é bom politicamente falando, né? Porque ele denuncia, ele é atual, ele pega os elementos mais atuais desse processo todo. Então o Evandro, além de ser uma pessoa inteligentíssima, um acadêmico, pessoa da Universidade Federal do Pará, em Marabá, então ele não recorte também desse problema da cultura, da festa do Divino Espírito Santo, né? Eu acho que tem ali um Brasil profundo, né? Uma coisa meio Ariano Suassuna, né? De um país das bandeiras, de um certo sebastianismo, né? De uma coisa muito antiga, né? E que permanece muito viva ainda do ponto de vista da cultura brasileira. Acho que isso é muito interessante, né? A gente capturar do filme. Mas eu acho que o impacto é o relato da violência. O relato da violência, o relato dos ex-soldados, o relato dos ex-mateiros, dos camponeses, e a convicção desse relato, né? Inclusive retirando os véus do medo, né? Porque o medo ainda é muito presente nessas regiões todas, né? Você percebe em alguns camponeses, o olhar desses camponeses, um olhar de assombro, né? De aquela coisa, né? Aquela coisa guardada, né? Aquele sentimento guardado muito forte, né? Então o filme tem essa referência importante. Eu acho que é uma boa obra e que em certa medida contribui nesse momento da história do país.